Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, iniciando essa manhã de domingo com as mensagens da Federação, com a mensagem do Evangelho, com o nosso trabalho de divulgação da doutrina. Pedimos a Deus Pai Criador que nos intua, que nos oriente, que nos assista e que durante esse programa, durante esse tempo em que estamos aqui conversando e falando sobre os ensinos do Evangelho, nós tenhamos serenidade e harmonia, que consigamos, Senhor, retransmitir o mais próximo da íntegra as intuições que tivermos. Que a sua paz nos envolva e que tenhamos um domingo maravilhoso. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. E abrimos o programa com o Momento Espírita, a mensagem que a Federação nos envia todas as semanas. Auxílio mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semimorta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido à frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina.
O texto que você acabou de ouvir está disponível no CD Momento Espírita Volume 1, disponível na livraria mundoespírita.com.br. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. O tema de hoje é o homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, tem um texto que fala sobre o homem de bem. E diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. Quando o pode evitar, falta o dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Isso aí, né, Cláudio? A gente tem que entender que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, né? Às vezes a gente até quer fazer as coisas pelo melhor caminho, mas nem sempre conseguimos modificar em nós ou introduzir em nós, né, os bons sentimentos. Como nos fala, né, a lei divina, que é a mensagem que a Federação nos passou, a história dos dois amigos que caminhavam, dois irmãos que caminhavam, e de repente um foi socorrer a criança e esteve ali, e o outro de mãos vazias. O que acontece, né, exatamente com o homem de bem? O homem de bem, ele
é bem diferente, né, do que a gente às vezes pensa, né? Porque quando se fala em homem de bem, para nós, muito ligados à matéria ainda que somos, né? Espíritos extremamente ainda materialistas, por mais espiritualistas que sejamos, ainda temos o lado materialista conosco. A gente pensa no homem de bem, em primeiro lugar, o cara que paga suas contas em dia, que cumpre seus compromissos financeiros, que não está dando calote em ninguém, que se preocupa em prejudicar o outro, mas que ele está mais ou menos, às vezes, segundo nossos conceitos, né, como seres humanos, ligados mais à área da materialidade. E na lei divina, na lei que Deus nos passa, que o Cristo nos traz, a importância maior é a lei do coração, aquela que liga o homem à sua espiritualidade, aos seus sentimentos, né, paternais, fraternais, em que a gente possa servir ao próximo sem ter a menor intenção de nos beneficiarmos disso. Prova disso nessa mensagem de hoje, que o homem que carregava a criança, com o calor dos dois corpos, o dele e o calor do corpo da criança, um transmitiu ao outro o calor, fortalecendo e fazendo com que o outro suportasse a friagem. E aquele que estava molhado e sozinho não conseguiu manter a sua temperatura. Isso significa o quê? Que aquele que estava carregando a criança estava dando da sua energia sem se preocupar se a criança estava ou não puxando o calor dele. Mas, como a gente entende as leis divinas, né? Tudo aquilo que vem, vai, e tudo aquilo que vai, bate e volta. Então as nossas energias é a lei de ação e reação. À medida que a gente doa, a gente está recebendo também. À medida que a gente faz, está sendo feito para nós ou por nós. E nós precisamos aprender a fazer isso em todas as áreas da nossa existência, não na área material apenas, mas na área espiritual principalmente, onde a gente possa doar um pouco mais de nós, onde a gente possa ser útil ao próximo, sem esperar retorno. Essas coisas que a gente vê que o Cristo nos deixou, né? Das sensações de amor, da forma como nós devemos agir para com o outro, da forma como nós devemos agir para conosco mesmo, porque é importante, é muito importante que a gente tenha respeito para conosco, que a gente se preocupe em se cuidar. Tanto que no Evangelho tem uma passagem que fala, né, cuidar do corpo e da mente. Quer dizer, cuidar do corpo e do espírito. Não é para que a gente abandone um ou outro. Nós temos que, por responsabilidade, cuidar dos dois. E quando cuidarmos dos dois, a gente possa então ajudar a cuidar dos outros. Porque a gente já aprendeu a cuidar. Então nós precisamos agora então passar esse sentimento de preservação para o próximo, para o benefício do próximo. Para que a gente possa então sentir esse sentimento, essa tranquilidade da melhor forma possível e não ficarmos aí apenas pensando na parte da materialidade, mas também não devemos pensar na parte da espiritualidade abandonando o corpo que nos serve, porque esse corpo que nos serve, ele não nos foi dado, né? Deus não nos deu esse corpo, Ele nos permitiu termos, é diferente, né? Quando nos foi permitido ter um corpo. E aí cabe a nós preservá-lo, cuidar dele. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer exercício, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou me manter magro, ou vou me manter não sei o quê, para ficar velho. Mas vou ficar velho como os outros? A diferença está exatamente no ficar velho e bem, né? Chegarmos próximo do final, tranquilos, equilibrados, harmonizados, em que a gente não tenha os sofrimentos que às vezes a gente vê as pessoas passarem porque não se cuidaram, comeram, beberam, se desequilibraram espiritualmente, mantiveram sempre um nervosismo, às vezes um egoísmo, e essas coisas que vão ajudando a destruir, né, em nós a nossa capacidade de manutenção. Então, se nós temos a oportunidade de cuidarmos dos dois, e isso não nos custa,
porque nós estamos fazendo as coisas não apenas em nosso próprio benefício, como estamos aprendendo a nos disciplinarmos. E aí a gente lembra de Chico Xavier, quando ele pergunta para Emmanuel, né? E daí, o que eu faço, né? E Emmanuel fala para ele: disciplina, disciplina, disciplina. E daí, mais disciplina e mais disciplina. Essa disciplina que nós temos que aprender a desenvolver em nós, que chama-se a disciplina do amor, do bem-querer, das condições de harmonia e paz. E aí, Cláudia, a gente vai tentando fazer um pouquinho melhor a cada encarnação. O que você acha da ideia da gente parar aqui na preservação ou acelerarmos o nosso processo? O tema da manhã, ele tem um texto lá que ele fala sobre o egoísmo, né? E a gente não percebe que em muitas ações do dia a dia, a gente se torna uma pessoa egoísta. Ou porque fomos mal orientados, ou porque a simplicidade da vida antigamente era de sempre preservação para você, não para os outros. E nós tivemos uma experiência no nosso grupo da academia, coisa bem singela. Um companheiro nosso, do nosso dia a dia, ele ficava do meu lado, ficamos sabendo na segunda-feira que ele ia fazer uma cirurgia do coração, porque ele não passou bem, ia fazer 4 safenas. Eu tentei ligar para ele, descobri o telefone, mas não atendi, ele já estava internado fazia quase uma semana. Na terça-feira, foi um ato tão simples, mas a gente não tem dúvida que chegou a energia para ele. A professora, antes de iniciar a aula, disse assim: vamos fazer um Pai Nosso, porque ele chama Manuel. O Manuel vai fazer a cirurgia agora às 7 horas da manhã, isso era às 6:30 da manhã. E nós estávamos lá entre 8 e 10 pessoas. E fizemos um Pai Nosso. Aquele Pai Nosso pensando na figura da pessoa. E hoje, naquilo que nós acreditamos, nós temos certeza absoluta que a nossa oração, que foi singela, mas foi de coração, a gente sentiu ali na presença dos outros, chegou lá no Manuel. Né? Não sei como é que ele está hoje, porque a gente pouco acesso tem, né? Então são certas coisas e atos que a gente faz, que a gente faz de coração. A gente poderia, como diz o texto, às vezes um certo egoísmo da gente, ou uma soberba qualquer, né? Nesse sentido, nem lembrar dele, tocar o nosso dia a dia. Mas foi um sentimento que brotou lá da professora, né? Eu já tinha feito a oração na noite de segunda-feira, né? Mas foi um ato que eu achei belíssimo, porque é uma coisa tão singela e a gente esquece, às vezes, de fazer uma oração para um ente que nem é da família, mas é companheiro da gente, né? E a gente sabe que a espiritualidade auxilia nesse sentido. E tem uma observação de Kardec, no capítulo 8º, que diz assim, o texto é bem-aventurados, né, os que têm puro no coração, é bem simplesinho. Diz assim, a simplicidade e pureza do coração. Diz assim, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Aí diz assim, apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar,
abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A gente vê nesse pequeno texto aqui que são coisas tão simplesinhas como a abertura do programa, ao lado de afagar aquela criatura naquele momento até de certo desespero de quem estava ali envolto, né? Naquele probleminha do momento. E a gente acaba esquecendo. E a palavra egoísmo entra nesse contexto. Porque eu comecei, quando eu vi esse texto aí, comecei a lembrar um pouquinho da infância, como é que a gente às vezes age, porque por orientação, não porque os pais da gente eram ignorantes, é porque fazia parte da própria educação. Se você tinha alguma coisa, eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Nós nunca tivemos bicicleta, e nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã. Mas apareceu uma lá que na época era aquelas bicicletas de mulheres, que o cano é baixo, né? E a turma chamava a gente até de mariquinha. Mas a vontade que a gente tinha lá com 8, 9 anos de andar de bicicleta era muito grande, né? E como ia dividir em 3, aí orientava a gente um pouquinho cada um, né? E a gente aceitava aquilo como verdadeiro, né? E pensando hoje, era verdadeiro o próprio ensinamento, com toda a simplicidade que a gente foi criado. E hoje a gente já observa determinadas coisas. Você dá um celular para um neto, olha, você não vai perder, se nunca mais eu compro, não empresta para ninguém. Usa isso daí como efeito de educação, mas a gente começa a ficar pensando, entra o lado egoístico da gente, de não ceder porque isso é caro ou não. E às vezes a criatura que está do lado gostaria de pelo menos aprender a mexer no celular. O dia que ele puder ter, ele passa a ter um conhecimento. E isso a gente usa no nosso dia a dia sem perceber, né? E muitas coisas. Um outro gesto simples que eu vi o outro dia também acontece no nosso dia a dia. O sujeito parou porque arrumou um cantinho para estacionar o carro. O outro chegou atrás, buzinava, fazia um escândalo danado. E a pessoa fez um sinal com a mão para ele ultrapassar pelo outro lado, né? Quer dizer, porque ele também queria aquele cantinho. Então a gente esquece de coisas simples do nosso dia a dia, de auxiliar o próximo. Às vezes atravessar a rua, esperar, porque a pessoa tem uma certa idade, um pouco mais do que a gente, não custa nada auxiliar aquela pessoa, né? Ou você entra no elevador, um gesto simples, a pessoa já não tem mais aquela visão que tinha. Eu vou lá no 8º andar. Ela nem enxerga o número 8 às vezes, né? E você pega, faz um gesto, é tão simples, tem tantas coisas tão simples que a gente esquece no nosso dia a dia. E a gente vai tocando o nosso dia a dia nesse ritmo e vai se tornando assim um pouco duro de coração, né? No nosso caso agora aqui, que nem eu e o Gilberto, que já tem mais idade, a gente já tem o coração mais fraterno com o próximo, né? Não é tudo, mas a grande maioria, quando a gente está perto de algum probleminha da pessoa, a gente tenta consolar, se for o caso até auxiliar, né? Mas esse é o nosso dia a dia e a gente tem que começar a observar esse lado, né? Não é assim, Gilberto, o nosso dia a dia? A gente vai aprendendo com os acontecimentos de coisas simples, né? Até para depois, como no nosso caso que já temos os nossos netos aí, passar a simplicidade. Não custa nada estender a mão, né? Às vezes de uma criança que quando pede alguma coisa, se você está levando, sei lá, aconteceu também de estar comprando chocolate e estava a criança ali próximo, né? E ele pediu para comprar um chocolate. Quantas vezes ele tem acesso a isso? Então esse é um gesto de amor ao próximo, né? Como diz Jesus, todos somos irmãos perante Deus. Ô Cláudio, a gente quanto mais vive, mais aprende, né? Essa é a lição que a vida deixa. E se nós temos a oportunidade de aprendermos, se nós temos a oportunidade de vivenciarmos, né,
um pouco mais, nós temos obrigação, por outro lado, de aprender com respeito, aprender com amor, aprender as coisas úteis. O que não significa que a gente não veja as coisas também atrapalhadas, inúteis, desnecessárias, mas que a gente precisa saber separar o joio do trigo. E essa separação do joio do trigo, ela vai se dar cada vez mais, né, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo para que lado a gente tenda. Se você vai para a esquerda, se vai para a direita, aí a gente vai fazendo de acordo com aquilo que é do nosso interesse pessoal. E a gente vai pensando nessa coisa do homem de bem. O que é ser um homem de bem propriamente dito, né? Um homem de bem é aquele ser que se entrega, né, caridosamente ao outro, por entendimento, por amor, por necessidade de aprendizado, para poder ser útil nos ensinamentos. E a gente vai vivenciando isso e vai vendo que às vezes nós perdemos inúmeras oportunidades de sermos justos, outras de sermos bons. Porque às vezes quando passa a situação a gente fala, poxa, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. E isso às vezes são oportunidades que nos são dadas para que a gente possa pôr em prática um pouco daquilo que a gente está tentando aprender, que a gente está buscando no aprendizado. E nós deixamos às vezes o tempo levar e passar e ir a roldão, né, como costumam dizer. Só que nós temos que também, por outro lado, avaliarmos o quanto é que nós éramos e o quanto é que nós somos. Colocar na balança e fazer mais ou menos como aquela parábola do homem que dava muito e do outro que era pobre e não dava senão poucas moedas, né? Um saco com poucas coisas pesava muito mais que o outro que estava cheio de moedas. Por quê? Porque é a coisa do sentimento do amor. Aquele que dava poucas moedas, ele dava da sua necessidade. O outro dava da sua sobra, daquilo que ele tinha em excesso. Mas às vezes não dava por amor, dava para aparecer. E a gente vê muito isso, né, nas pessoas às vezes fazerem esse tipo de coisa, terem esse tipo de sentimento. E nós precisamos começar a nos vigiarmos um pouco mais, a buscarmos em nós as nossas falhas, as nossas dificuldades, aceitar que não somos, né, seres preparados, que estamos sempre aprendendo a nos preparar para alguma coisa. Essas coisas que às vezes a gente tem dúvida até de nós mesmos, quando a gente fala, por exemplo, da fé, né? O que é a fé para nós? O que é a fé para mim? O que é a fé para você? Como você sente a fé? Como eu sinto a fé? E o que vai mais longe, como eu expresso a fé que eu sinto? De que forma eu expresso isso? Porque às vezes a gente acha que está sendo bonzinho e está sendo egoísta. Às vezes a gente acha que está sendo legal e a gente não está percebendo que a nossa forma de colocarmos as coisas prejudica o outro. E esse prejudica o outro não faz parte dos ensinos de Jesus. Jesus nos ensina que nós devemos amar o próximo e muito mais ainda, amar o próximo como a ti mesmo. E como que eu vou me amar? Como que eu vou mostrar para mim que eu estou me amando se não me modificar? E a gente sabe que a melhor arma que existe, né, em defesa das falhas, das dificuldades, dos nossos fracassos, das nossas, às vezes, impossibilidades de realizar e os desejos de falharmos na encarnação. A melhor forma, a melhor arma que existe para combater isso tudo chama-se prece. Porque a prece, ela nós podemos falar que é uma espécie de arma, porque quando a gente está irritado, se a gente conseguir pedir ajuda através de uma pequena prece, pode ser uma palavra bem colocada, a gente começa a mudar o nosso sentimento. A gente começa a se transformar, a deixar escapar de nós as raivas, os ódios, as dificuldades, e fazendo com que a gente possa reconstruir em nós momentaneamente e instantaneamente
um pouco de equilíbrio. E é isso que o Evangelho nos pede que nós façamos, que a gente aprenda a nos equilibrarmos com compreensão. Não adianta a gente querer se equilibrar numa corda bamba se a gente não tiver um entendimento de como funciona a corda bamba. A gente nunca vai parar no equilíbrio, vai estar sempre caindo para um lado ou para o outro. Então, o que nós temos que fazer é estar sempre despertos a nos analisarmos, a nos observarmos, ver o que é que eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo e o quanto eu estou fazendo. Porque às vezes os nossos treinamentos são poucos, às vezes a gente tem muito boa vontade, entre aspas, muita boa vontade e pouca prática. Não adianta a gente ficar sonhando em construir uma igreja enorme, se a gente não luta para construir o primeiro tijolo. Não adianta a gente ficar com sonhos mirabolantes se nós não nos transformarmos em seres capazes de compreender, entender e aceitar as nossas dificuldades e contra elas nos transformarmos na luta de edificação dos ensinos de Cristo em nós. E a gente vai tentando entender o que é o homem de bem, e quanto mais a gente estuda um pouquinho sobre o homem de bem, a gente vê o quanto ainda falta em nós as transformações. Enquanto falta em nós a boa vontade, enquanto falta em nós a serenidade, a calma, a paciência, essas coisas que ajudam a construir em nós um novo pensamento, uma nova etapa da nossa existência. E nós precisamos entender isso, porque quando a gente começa a falar na transformação do planeta Terra, para deixar de ser um mundo de provas e expiações, para ser um mundo de regeneração, é mais ou menos, a coisa na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Quando eu era criança e alguém falava do ano 2000, era uma coisa tão distante, tão longe, que eu nem me preocupava com nada. Quando eu era jovem, a mesma coisa. O ano 2000 estava muito longe, mas muito longe. Estava longe aí, 40 anos, 30 anos. Era uma coisa que parecia que a gente não ia chegar nunca. De repente, nós já passamos 24 anos praticamente do ano 2000. E a gente, às vezes, não mudou em nada em função do ano 2000. Então, nós precisamos nos transformarmos na busca da mudança, da recuperação. Eu sempre insisto nesse tema porque eu acho que é onde, pelo menos da minha parte, onde as falhas são maiores, onde a gente tem que lutar contra os nossos interesses e às vezes contra os nossos vícios, contra as nossas manias. E isso é um dos itens que faz de nós um homem de mal ou um homem de bem, ou aquele que está buscando tentar conseguir conquistar alguma coisa de melhor. E aí a gente sai pelo mundo, lendo um pouquinho de Evangelho, estudando um pouquinho a vida de Jesus, lendo sobre os Espíritos, estudando um pouco sobre os Espíritos, e começamos a ver que por melhorzinho que a gente esteja, nós ainda estamos muito distantes do ponto inicial. E para que o planeta possa estar preparado, para que o planeta possa estar pelo menos em condições de começar a receber um mundo de regeneração, onde as doenças, os fracassos, as dores, os sofrimentos serão bem a menos e muito a menos. Depende única e exclusivamente, não é do próximo, é de mim. Que eu me modifique, que eu me transforme, que eu me reconstrua, que eu me reconheça e desperte em mim o interesse do bem, o interesse do amor, da harmonia. É isso que a gente tem que buscar, né, Cláudio? É exatamente isso daí, que você inclusive falou muito da parte da fé, né? E quando a gente tem uma experiência, de jovem a gente não vai por esse caminho, não. A gente se torna uma criatura extremamente revoltada quando alguém extremamente jovem retorna à espiritualidade. E aí a gente vê as pessoas perguntarem por quê? Por que não fui eu que tenho mais idade? A gente questiona muito esse aspecto, das coisas divinas.
Aí vem a doutrina espírita. Muito dos porquê, eu estou dizendo por mim, muito dos porquê ela respondeu. Quando a gente chega no estágio em que nós estamos, a certeza absoluta de que aqui é meramente um período de passagem para a nossa evolução. E vamos voltar quantas vezes o Pai achar necessário para que a gente cresça, em todo sentido. Aí vem explicar o porquê de muitas coisas, da deficiência física, de problemas de crianças que vêm cegas, com defeitos e essas coisas todas, que as pessoas já estão acostumadas a ver no dia a dia. Mas não aceita isso daí, de jeito nenhum. Aí a doutrina vem nos orientar, quem passa por uma experiência como especificamente eu e minha esposa passamos, e a gente tem certeza de que a vida continua, fica as coisas muito mais fácil. O sentimento de saudade, esse você não perde, está ali latente dentro do seu coração. Mas a certeza de que continua a existência do espírito para a evolução dele. Então, hoje, quando a gente tem que orar por um ente querido, a gente não pede absolutamente nada. A gente foca naquela criatura que foi importante na vida da gente e pede que ela aproveite toda a oportunidade que na espiritualidade lhe apresenta, que é o estudo, volta a estudar, a aprender muitas lições, ser fraterno com todos os amigos, né? Com os orientadores, que nós temos os orientadores que quando a gente retorna vai nos auxiliar, né? A melhorar o nosso processo de evolução e ficar lá o tempo que o Pai achar necessário. E o dia que ele disser assim, olha filho, você está preparado a retornar? Se prepara, que você vai voltar. Então a doutrina vem acalentar o coração da gente, como o Gilberto disse, no sentimento da fé. Porque a fé é uma coisa subjetiva, é uma coisa que é interna, é de cada um de nós. Mas é uma fé raciocinada, não aquela fé de desespero, de perda, nesse tipo de coisa. Então a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, passar esses ensinamentos para as gerações que estão após a nossa. No caso meu, tanto do Gilberto, filho, né? Netos. Então passar esse sentimento. Eles podem no momento não entender, mas vai chegar um período que eles vão começar a raciocinar como a gente. Porque a gente está muito ligado à materialidade do ter, o nosso egoísmo está ali latente no nosso dia a dia, e a gente às vezes esquece de estender a mão ali de quem está ao nosso lado, né? Como Jesus veio dizer, todos são irmãos perante Deus, né? E a gente esquece desse detalhe. Então aquele que está ali ao lado da gente na rua é um irmão perante a divindade maior, né? E a gente esquece, né? Às vezes um gesto de um bom dia, às vezes para a criatura, ele fala assim, puxa vida, a pessoa foi educada, me cumprimentou, nem me conhece. Então a gente vai vivenciando no nosso dia a dia tanto ensinamento, né? Que se a gente prestar atenção, a gente vai modificando, né? E passa na realidade a auxiliar aquele que está do nosso lado com coisas tão simplesinhas, né? Que nem o Gilberto comentou. Às vezes a pessoa não precisa da parte financeira naquele momento. Naquele momento, às vezes, ele precisa só de uma palavra amiga, né? Porque a pessoa não está bem, está triste, né? Às vezes um olhar de uma criança. Isso a gente cruza em todo momento da nossa vida. Tem uma pequena passagem aqui naquele livrinho, diz assim, nossos irmãos, que está no Vinha de Luz. Ele diz o seguinte aqui, e dele
temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Isso está em João, 1 João capítulo 4, versículo 21. Ele diz o seguinte: em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimentos, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso, em si, já representa uma obra viva do Pai, através da qual conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pôde amar. E isso a gente esquece sempre, né, Gilberto? São ensinamentos tão simples, mas que por muitas e muitas oportunidades a gente passa desapercebido. Eu não sei se porque a vida é muito agitada ou porque ainda a gente está muito materializado com o ter, o poder ou coisa muito parecida, a gente esquece de ensinamentos tão simples que Jesus deixou, né, no nosso dia a dia. E a gente devia ter mais cuidado com isso, né, na observação. É a nossa, entre aspas, a nossa ignorância ainda num processo de evolução que estamos vivenciando nesta existência, né? Já temos consciência de muita coisa, mas a gente vê que temos que melhorar em muito, né? É isso aí, Cláudio. Eu sempre bato nessa tecla de que os ensinos de Jesus aparentemente são muito fáceis de se fazer, são muito simples, né? Mas na realidade eles são simples, é diferente de fácil, porque é muito simples você amar ao próximo como a ti mesmo. Olha a dificuldade que a gente tem de amar a si próprio. E quando eu falo em amar a si próprio, eu estou falando por mim, por todos nós, né, que a gente tem falhas constantes. Cada vez que eu me irrito, que eu me desequilibro, que eu fico nervoso, que eu fico irritado, eu não estou me amando. Eu estou destruindo em mim um pouco das energias vitais que me foram dadas. Como é que eu posso amar o próximo se eu ainda estou
estragando e destruindo as energias que foram me dadas para que eu pudesse vivenciar um pouco melhor, viver um pouco melhor. Então os ensinos de Jesus não são fáceis, né? Eles são simples, de uma simplicidade enorme, mas com um grau de dificuldade de praticá-lo muito grande. Não é um grauzinho de dificuldade de 1 a 5, você está fazendo 4.9. É de 1 a 100, você está fazendo, sei lá, talvez 2 ou 3, numa escala qualquer. Mas é importante que a gente aprenda também, por outro lado, que dentro da simplicidade dos ensinos de Jesus, nós temos a facilidade da compreensão, a facilidade do entendimento e a reoportunidade de nos reorganizarmos. Porque quando Deus nos deixa a oportunidade do livre-arbítrio, Ele não nos proíbe de fazermos as coisas. Jesus não proíbe ninguém de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. O problema é que Ele nos coloca as responsabilidades pelos nossos atos. E é aí que a coisa pesa. E é aí que fica difícil, às vezes, a gente entender a simplicidade dos ensinos de Jesus. Porque é tão simples, que acaba sendo difícil da gente controlar. E isso aí nos pede o quê? Nos pede uma coisa que todos nós temos em excesso, né? E que, como falamos agora há pouco, não pomos em prática. Que chama-se boa vontade para consigo mesmo. Porque às vezes a gente tem boa vontade para com os outros. É muito comum a gente ser bonzinho com os de fora e com os de casa a gente ser meio tirano até. É muito comum isso. Então a gente tem que aprender a facilitar a vida do outro, para que o outro tenha as oportunidades que nós tivemos e às vezes não aproveitamos, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebidamente. Então cabe a nós constantemente estarmos em observância. Cabe a nós estarmos o tempo todo prestando atenção com veemência naquilo que nós estamos praticando, naquilo que nós estamos tentando fazer, de que forma nós estamos sendo. E essa boa vontade, ela tem que ser utilizada em benefício próprio, sem egoísmo. Em benefício próprio, sem egoísmo. É diferente da gente querer abraçar o mundo com as pernas e com os braços. Nos pede que a gente coloque fora do nosso coração a paz. Mas como que eu vou pôr fora do meu coração a paz se eu não tenho paz interior? Então essa é a grande milagre que Deus nos permite fazermos, que é o milagre da nossa própria transformação, da nossa modificação, do nosso entendimento, do meu respeito para com o próximo, do meu respeito para comigo e do meu respeito para com o planeta que vivo. E se eu quero ter um planeta melhor, deixar algo de bom para os meus filhos, para os meus netos e por aí afora, eu tenho que fazer hoje, não é amanhã, fazer hoje. Começar a mudar a história hoje, para que eu possa ser útil, porque a gente não sabe se vai amanhecer, né, Cláudio? É interessante é que a gente observa sempre os outros, né? A gente vê N número de defeitos. Agora a gente nunca perguntou para o outro o que ele pensa da gente. Então a gente tem que começar a nos policiar a esse respeito, sabe? Sempre respeitar o próximo e passar o que ele tem de qualidade. Se a gente perceber algum defeito, fica calado e segue em frente, né? Desejar aos nossos ouvintes um excelente dia pela frente, né? Com muita paz, com muita saúde, que a lição agodada do dia de hoje possa ter atendido o coração das pessoas, né? Esse é o nosso desejo. Fica aqui o meu abraço sincero e um desejo de um bom domingo para todos. Agora nós estamos próximo do final do nosso programa e vem aí a mensagem do Zé Antônio, aquele companheiro que já desencarnou não há muito tempo, né? Há pouco tempo atrás, e que nos deixou muita lembrança, nos deixou muita saudade com as suas mensagens altamente equilibradas. Então nós pedimos a todos que continuem ligados no programa Além da Vida, que continuem na busca de entendimento, de compreensão, de aprendizado,
para que nós possamos caminharmos juntos, porque o dia que desencarnarmos, a gente possa lá conseguir nos encontrarmos em bons lugares, que a gente possa estar em condições de trabalhar em alguma coisa útil. Esse é o desejo que nós temos, é o sonho que nós procuramos. Eu sempre digo que um dos sonhos dos espíritos é morar no nosso lar. E aí vem os espíritos e falam que o nosso lar é o primeiro lugarzinho que a gente tem, melhorzinho depois que sai daqui, que retorna ao plano espiritual. Então a gente imagina como deve ser a vida do outro lado, nos planos mais elevados, mais esclarecidos. E para que a gente um dia possa participar disso e estar lá, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa estar prontos na compreensão e no entendimento, mas sobretudo na boa vontade para conosco mesmo e no aprendizado do amor. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo maravilhoso. Olá, amigos. O tema que pretendemos abordar hoje é obsessão e maledicência. Por que obsessão e maledicência? Maledicência é um comportamento do ser humano inferior, infeliz, negativo, característico dos espíritos encarnados que estamos ou estejamos na condição de nos comprazermos em fazer ou falar mal dos outros. O que é a obsessão? Definida por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 237, como a perseguição de um espírito inferior sobre alguém, contra alguém aqui na Terra, a persistência negativa de uma perseguição. E aí Allan Kardec faz uma classificação conforme o tipo, o caráter das obsessões. Ele didaticamente divide em obsessão simples, fascinação, subjugação, conforme o caráter e os efeitos dessas obsessões. Nós vamos ter duas situações. Uma, a situação do espírito, que persegue, as causas que levam o espírito a perseguir alguém, muito bem estudadas na doutrina dos espíritos, muitas ligadas a casos e situações desta existência, mas a maioria ligada a coisas ocorridas em vidas pretéritas, que fazem com que o sentimento, as emoções de determinadas criaturas, de ódio, de mágoa, de inveja, sejam tão intensos que eles não consigam se desembaraçar da ideia de perseguir aqueles que o magoaram, ou feriram, ou que o fizeram ter a inveja que ele carregava. Nesse sentido, nós temos que uma das formas do tratamento vai ser atuar sobre os espíritos. A outra é sobre a pessoa que é perseguida. Allan Kardec, estudando a influência dos espíritos inferiores sobre as nossas vidas, chegou à conclusão de que o que mantém esses espíritos sobre a nossa existência, atuando sobre nós, são as nossas próprias imperfeições. Aquilo que nos vincula, ou que permite, que abre as portas à influência desses espíritos, de maneira que se uma pessoa vivesse corretamente, não só honestamente, dignamente, mas com muito amor pelo próximo, vivesse como um verdadeiro cristão aqui na Terra, ele se vincularia às entidades superiores e a seus próprios guias espirituais, de maneira que essas portas de conexão com as entidades infelizes não seriam abertas. Mas essas janelas que se abrem, as obsessões, se dão pela invigilância de cada um de nós. E a vigilância está no nosso comportamento inferior, nas nossas atitudes inferiores. Então nós temos um caso muito curioso que foi Allan Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no item 252, de uma situação, que uma carta que eles receberam, falando, algumas irmãs viviam num vilarejo de uma província, num recanto, e elas estavam sendo atormentadas por uma situação que, depois de muito pesquisarem, chegaram à conclusão que só poderia ser causada por alguém do mundo invisível. Por quê? Porque as roupas delas eram jogadas no chão, eram furadas, eram cortadas, e as irmãs, e não eram duas, eram mais de uma, porque ali não estão escritas duas irmãs, está escrito no Livro dos Médiuns as irmãs.
então pode ser 3, 4, elas se incomodavam e tudo faziam pensando que alguém estivesse entrando na casa enquanto elas não estivessem lá. Fizeram de tudo, não só como trancaram, alguém sempre está em casa. As roupas, no outro dia, até em cima do telhado eram encontradas, perfuradas, recortadas, rasgadas, de maneira a deixá-las absolutamente perturbadas. Quando elas chegaram à conclusão que só podia ser coisa do mundo invisível, como elas definiram, resolveram recorrer a Allan Kardec. Então enviaram a carta, pediram auxílio, pedindo aos espíritos superiores para que eles afastassem aquelas entidades. E o espírito se manifesta e apresenta a Allan Kardec a seguinte tese. Fala, olha, para que vocês consigam o afastamento da entidade que está causando o fenômeno na casa delas, que as perturba, é preciso que elas atraiam de volta os seus protetores que elas afastaram. Veja que interessante, elas afastaram os seus próprios guias espirituais. Como? Pelo comportamento delas. Elas não tinham conexão com esses benfeitores porque elas adoravam, se alimentavam de falar mal da vida dos outros. E esse espírito ficava irritadíssimo porque ele havia sido alguém que já foi, como ele diz na mensagem espiritual, o próprio espírito obsessor, através desse orientador, diz Allan Kardec, ele foi muito maltratado por essas irmãs ainda nesta vida. Ele foi tratado, entre aspas, como um burro de carga. E o ódio que ele carrega, o desejo de perturbá-las, é muito cruel. Ele não tem, vamos dizer, tendências a se afastar dessa situação. Ele não quer abrir mão de parar de perturbá-las, porque tanto que elas fizeram mal para eles, e por elas continuarem sendo o que elas sempre foram. Então o que aconteceu? A maledicência, diz o espírito. Aí Allan Kardec propõe ao espírito benfeitor que seria muito mal educado da parte deles dizerem para as irmãs que elas tinham que parar de falar mal da vida dos outros para poder resolver o problema. E o espírito que estava em comunicação disse, não, vocês têm que falar para ela que essa é a causa principal, senão elas nunca vão se emendar. Elas têm que parar de alimentar esse comportamento que está mantendo o ódio dessa entidade, que é uma entidade cruel, que as persegue e tripudia sobre elas. E os seus guias espirituais, que são várias irmãs, então são vários guias, eles não têm mais acesso a elas. Então esse espírito é quem domina toda a situação. Elas conseguiram afastar seus protetores e manter abertas as portas para a obsessão. E Allan Kardec chegou à conclusão que realmente o tratamento para esse caso em particular teria que ser o terminar a maledicência. Então, a maledicência pode ser uma das causas comportamentais da manutenção de uma obsessão, uma perseguição espiritual sobre nossas vidas. Por quê? Porque estimula o ânimo inferior dos espíritos que nos perseguem, que ao vendo que nós não nos transformando, acirra mais o seu ódio, que se transforma em agressão sobre nós. A reforma íntima, transformação moral, fora da caridade, não há salvação, sempre será a recomendação da doutrina dos espíritos para os casos de obsessão. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.